Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês consideram esse filme um filme feminista? Porque isso foi uma discussão que rolou na época, até na internet. Também queria destacar aqui que nós não temos uma voz feminina no programa, o que é um problema para essa discussão. O que já descaracteriza toda a discussão. Tipo assim, Exatamente. Vai prejudicar totalmente o debate. Então, se nós estivermos cometendo qualquer gafe aqui, por favor, perdão de antemão. Eu até cheguei a conversar com minha esposa e perguntar pra ela se ela considerava o filme feminista. Ela respondeu que sim, mas que ela não achava necessária a presença da figura masculina. E eu achei interessante ela falar, eu temo que essa presença, ela acaba justificando argumentos machistas como, por exemplo, tá vendo como o homem também é importante? Uma frase que, por exemplo, poderia ser utilizada só pelo fato de existir esse personagem, né? Eu até fiz um esforço pra tentar justificar a presença do Max, né, como sendo um personagem que estaria fora daquele contexto feminista, querendo apenas sobreviver, ignorando todas as dores que as mulheres sofrem, até o momento em que ele, de fato, entra nesse contexto e consegue, através de uma empatia, entender a dor delas e compartilhar da dor delas e conseguir, sabe, pelo convívio, realmente se importar, né? E nesse ponto de vista que eu construí, né, pra justificar, não sei se é justificável, mas pelo menos nesse ponto de vista me pareceu interessante que tivesse o personagem do Max. Eu não acho só interessante, eu acho primordial, porque é o Max que está se transformando. Foi como eu falei, o arco dele de transformação, ele é alcançado por intermédio da Furiosa. Como eu falei, no início ele é um cão selvagem, perdido, cheio de traumas, que não sabe muito bem pra onde vai. É por isso que ele não tá tão bem desenvolvido, é porque simplesmente ele tá completamente perdido. Ele não quer nem ajudar aquele grupo a fugir. Ele vê claramente que são mulheres numa situação de desespero e ele não quer ajudar. Ele é obrigado a ajudar. Nesse processo ele vai se humanizando e vai se transformando. E isso vai culminar no sorriso final dele lá e de baixo quando ele tá voltando pro caminho dele. Então, ele é importante no sentido de que ele sofre a transformação. Então, o Max não deixa de ser um espectador homem que tá vendo aquele filme também. E tá refletindo um pouco o espectro desse, do cinema no viés mais feminino. Eu concordo 99%. Eu acho que a Evelyn, Fábio... Evelyn é a esposa do Fábio, tá, gente? Eu acho que a Evelyn tem um ponto aqui. Eu acho que essa é uma das bandeiras muitas vezes levantadas, né? Mas, de qualquer forma, o Max, como o Rodrigo colocou, ele é um reflexo da nossa sociedade. Digo mais, ele é um reflexo de uma parcela da nossa sociedade que tá atenta a esse tema, né? Então ele passa por essa sensibilidade, né? Por essa sensibilização ao longo do filme. Mas tem um momento desse filme em que eu vou muito no que a Evelyn apontou, né? Na mudança, né, pro último arco, né, que é a mudança de decisão deles retornarem pro ponto de partida, né, pra tomarem o local do Immortal Joe, quem aponta essa solução para a Furiosa, que nesse momento ela tá entrando, fugindo pro deserto, quem aponta esse caminho a ser tomado, né, esse caminho de, entre aspas, de empoderamento definitivo, é o Max. Então, assim, se eu tivesse que mudar um pouquinho, né, dessa estrutura, talvez ele não apresentar a solução para o problema definitivo, né, do filme, talvez a percepção da Evelyn tivesse sido realmente de que ele é absolutamente coadjuvante, mas ali, de fato, ele apontou a solução, né? Sabe qual é o pior? Até no roteiro, eu acho que isso é estranho, porque ele não conviveu naquele lugar. Ele não entende como é que é a dinâmica daquele lugar para chegar e ter essa ideia e chegar e levar essa ideia para elas. Poderia ter sido muito bem a Furiosa ter essa ideia, ou uma das meninas, sabe, que conviviam naquele lugar. Eu concordo com vocês. Pessoal, poderia de fato ser uma delas. Na minha concepção, fugindo, né, dessa definição se o filme é ou não feminista, faz sentido a conclusão ser dele, dentro daquele universo ali, pelo fato justamente dele ser o forasteiro. Tá todo mundo imerso naquela realidade. Por ser de fora, por ele estar de fora. Exatamente, ele tá olhando de fora e fala, pô, pessoal, vocês não viram isso aqui. Por que ninguém pensou nisso aqui? Ele que teria o pensamento fora da caixa. Exatamente, então assim, faz sentido o seu forasteiro ter essa ideia, como eles falaram, fora da caixa. O problema é que o filme ele tá repleto dessas situações, né? Quem somos nós pra falar se o filme é feminista ou não? Isso é só uma discussão. Sim. Por exemplo, uma amiga minha viu o filme e considerou ofensivo muitas coisas. Por exemplo, a Furiosa, ela é uma personagem forte, ainda num certo viés masculino, porque ela ainda tem força física, agilidade e tal. Fora que ela é bonita dentro de um padrão que nós temos na nossa sociedade, é a Charlize Theron. Porra, ela é linda. Você tem a questão das parideiras, que são modelos, assim, seminuas, principalmente no início do filme. Então, esses elementos
elementos, por mais que sejam justificáveis, eles estão lá pra serem usados, eles parecem peças de marketing, saca? Mas eles são estereótipos do próprio mundo, né, que eles estão representados. Eu acho que... Então, é o que eu tô falando. Eu concordo que tem justificativas, mas no fundo eles também são peças que alimentam essa parada, entendeu? Mas aí também eu acho que é um ponto de olhar o filme fora do filme, entende? Claro, claro. Sim, Daniel, mas ao mesmo tempo, olha o que o Rodrigo tá falando, que o filme ele não deveria combater o machismo apenas no roteiro. Ele deveria também combater o machismo em outros pontos. Por exemplo, em termos de direção de fotografia, a direção de fotografia pode ser considerada machista em alguns pontos. Tem um take que parece uma capa de revista no harém. Mas eu sei esse ponto que você tá tocando aí. Essa cena em específico que o Fábio acabou de citar é a primeira vez que o Max encontra com as mulheres que estão dentro do comboio. Faz todo sentido essa fotografia ser assim. O restante do filme não é. O problema é exatamente esse. Tipo assim, o filme ele tem ótimas justificativas. Então, por exemplo, as parideiras, elas são apresentadas como elas são naquele universo. Como o Immortal Joe trata elas. Sim. Elas são objetos sexuais. Elas são escravas sexuais. E ele quer um padrão europeu, esguia, magra, bonita e tal. Então... em termos de roteiro até faz sentido, né, Rodrigo? Porque ele teria vivido o mundo antes dessa transformação. Sim. Exatamente, ele viveu o nosso mundo Exatamente. de alguma maneira. Exatamente. Então, ele tá replicando os conceitos que nós temos no nível muito mais exagerado e muito mais preconceituoso e machista. Então, a apresentação dessas meninas é exatamente da forma como elas são enxergadas naquela tribo, da pior forma possível. Eu acho que a gente tá misturando duas coisas. Se aquele universo, aquele mundo que eles estão vivendo é machista, ou se o filme é machista. Não, então, tá ligado? mas o ponto é que, por mais que haja justificativas, e eu concordo, ainda assim você pode ter uma visão externa sim. E ponto, cara. Tipo assim, eu posso debater essas questões sem apresentar aquelas mulheres modelos magras seminuas. Só que o filme tem uma boa justificativa, foi o que eu falei. Elas começam sendo apresentadas dessa forma, porque elas são assim naquele mundo, mas elas vão sendo desconstruídas ao longo do filme. Então elas ficam mais vestidas, elas tomam ação pra si. Tem um dado momento que as meninas parideiras, elas olham e falam, cara, a gente vai ajudar, a gente vai contribuir, a gente vai tomar a nossa liberdade pra nós mesmas. E ponto final. Perfeito. Tanto é que o Max vai ficando cada vez mais coadjuvante. Cara, pra mim tem uma cena que é muito emblemática e que torna um filme pra mim tão importante nesse viés feminista, que é você colocar essas mulheres novas, esguias, magras, junto de idosas, lutando pela própria liberdade, lutando pelo próprio destino, sabe? Uma idosa, sabe, enrugada, com armas na mão e elas lutando juntas. Então, Sim. Claro que o filme ele tem essas imagens que são signos do nosso machismo na nossa sociedade, mas ele vai desconstruindo isso ao longo do filme. Né? Entendo, é justificável. Há espaço para discussão. E tem um ponto importante, tipo assim, por exemplo, o George Miller ele tentou se cercar do máximo que ele pôde para essa visão feminina. Então, por exemplo, ele contratou a roteirista e criadora daquele americana, né, que criou Monólogos da Vagina, para poder revisar e trabalhar o roteiro com ele para ter essa visão feminista. O nome dela é Eve Ensler. Por exemplo, eu tinha mencionado um tempo atrás, ele deu a montagem do filme pra esposa dele, para que, já que a visão da filmagem em si... Margaret Sixel. Isso, exatamente. Caralho, o Fábio é uma máquina. É muita informação, olha a informação. Toma informação aí. Então, assim, já que a visão da filmagem, da condução foi dele, a montagem e contação da história foi da esposa dele, né? Então, assim, ele foi se cercando, cara. Ele foi se cercando. Sim. E é isso. Tudo vai sempre ser discutido, né? Quem somos nós pra bater o martelo aqui e falar alguma coisa? Eu acho que a gente tá maluco, a gente não tem nem condições de discutir sobre esse tema aqui, mas o machismo do filme, naquela realidade, naquele mundo, é um machismo, vou usar a expressão, seria um machismo estrutural, né? E quase institucional, na verdade, também. Né? É institucional. É institucional.